Tem um livro da Oprah que o título dele é O que aconteceu com você? Com certeza, se eu te fizer essa pergunta, você vai ter um monte de história para me contar. Vai lembrar de um monte de coisa e talvez você não considere a coisa que mais mudou você, que quem moldou você foi a ausência. A ausência que muitas vezes a gente consegue repetir até sem querer na nossa vida adulta várias e várias vezes. É sobre isso que a gente tem que conversar hoje, para você acabar com essa sensação de incômodo, de que tá faltando alguma coisa ou que tem alguma coisa errada aqui. Eu sou Eridiane Américo e esse é o nosso podcast Filha da Mãe. Filha da Mãe, podcast. Você pode pensar assim, nossa, eu não quero falar sobre isso agora, não quero ouvir sobre isso, já tá tudo tão difícil, tá tudo tão ruim. Mas eu vou te falar uma coisa, eu também não queria falar sobre isso nunca mais. É um assunto que foi uma das minhas maiores dores, a ausência. E eu vou aqui colocar uma ausência que foi a maior de todas, que foi a ausência do meu pai. Eu não tive pai, quer dizer, claro que eu tenho um pai. Ele existe, eu reconheço ele como meu pai, porém eu não convivo com este pai. Por eu ter essa dor desde da minha primeira infância, desde o primeiro momento que eu vim para o mundo, eu construí em mim barreiras aparentemente protetoras para que eu não sofresse novamente esse tipo de abandono, de ausência na minha vida. E eu fui repetindo essa mesma história ao longo da minha adolescência, juventude, da minha vida adulta. Então eu fui uma mulher sem pai e que eu tive filhos sem pai. Nada é por acaso, nada é consequência do acaso. Tudo é uma repetição quando você não reconhece aquilo que é a sua dor para você curar. Então eu vim de um lugar sem pai, na ausência que fez uma falta tremenda para mim, e eu costumei a falar e repetir aquilo que me mandavam repetir. Você não precisa de pai. Eu cresci sem pai e não morri. Eu quero falar com você o seguinte, morreu sim. Quem cresceu sem pai morreu sim, várias vezes. Morreu várias vezes que precisou deste pai, precisou dessa presença, precisou se sentir protegida. Precisou se sentir amparada, precisou aprender muita coisa que a mãe, por ser a mãe, não ia poder te ensinar. Então, hoje eu quero falar dessa ausência, da ausência do pai, da ausência dessa figura que é tão importante para tanto nós, mulheres adultas, quanto também para os nossos filhos. E eu quero deixar aqui um alerta para as mães feridas, para as mães que sentem dor na alma, pela traição, pelo abandono, pela rejeição, não só do pai, quanto também do companheiro, do marido, do pai dos filhos. Esta mulher que talvez, para se vingar, ela afaste os filhos, elas não dão o direito dos filhos de ter um pai. Eu vivi isso e eu repeti isso. E é por isso que esse episódio é tão visceral para mim, é tão especial. E eu vejo todos os dias como que a ausência de um pai para mim e um pai para as minhas filhas fez a diferença e está fazendo. Eu quero contar para vocês aqui, eu vou ler para vocês um texto muito bonito, muito profundo. Esse texto, na verdade, é do canal A Psique no YouTube. É um texto que eu encontrei, que o título dele é Como a ausência dos pais afeta as crianças e desestabiliza a sociedade. A gente está reclamando muito de que o mundo hoje é um mundo muito triste, é um mundo de pessoas cruéis, de pessoas infelizes, né? Eu vejo muitas pessoas reclamando e falando que hoje em dia tá difícil se comunicar, tá difícil se relacionar. Muitas dessas nossas dificuldades vieram dessa ausência e que a gente teve que aprender a engolir essa ausência porque era colocado para mim, pelo menos, que eu não precisava, não fez falta e mais um monte de coisa, um monte de histórias que me contaram para justificar muitas das dificuldades que eu vivi.
E aí, quando a gente vai falar sobre isso, hoje ainda é um tabu, porque existem muitas frentes que hoje combatem, né, o homem. Nós estamos vivendo uma era onde a gente está vivendo o maior pico de rivalidade. Então a rivalidade hoje, ela é colocada como saudável, uma rivalidade onde eu sou contra os homens, contra os pais são contra as mães e as mães são contra o mundo. Então não falo que é geral, mas muitas das nossas dores estão fazendo a gente fazer militâncias erradas, né? Então eu quero ler esse texto para vocês hoje, para a gente deixar uma reflexão para nossa alma e começar um novo ciclo de uma maneira diferente, com uma mentalidade diferente, entendendo que faz falta sim, foi difícil a ausência sim, a gente se pergunta até hoje o porquê. Muitas das nossas dores vêm de uma falta de autoestima por acreditar que nem meu pai me quis. Minha família foi muito difícil para mim. Então, como nem o meu pai me quis, quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, indigna, ou um monte de coisa, não mereço amor, se até meu pai fez isso. Então a gente se pergunta muito por que eu fui abandonado, por que eu tive que sofrer tudo o que eu sofri. Eu me perguntei isso durante muitos anos e me pergunto até hoje algumas coisas. Por que precisou ser tão difícil? Uma das perguntas que eu me fiz depois que eu entrei no desenvolvimento humano foi por que as pessoas não se curam e se cuidam daquilo que fere elas. Que por causa de um relacionamento que não foi como uma mulher espera ou um homem espera, eles acabam tomando decisões que vai mudar o resto da vida, não só deles, quanto também dos filhos, de uma pessoa que não tem nada a ver com a relação do casal, mas sim com a relação do pai e da mãe. Nós não temos ainda a maturidade de ver os filhos como filhos, como nós somos pais de alguém. Não sou, se eu separei da minha mulher, se eu separei do meu marido, a primeira relação que sofre um impacto muito grande é com os filhos. Então não consegue separar o que é do casal do que é dos pais. Então é uma responsabilidade, é um compromisso para o resto da vida. Por mais que a gente tenha, sim, responsabilidade pela própria vida, mas o que a gente acredita que é verdade, o que é mentira, o que deixou a gente com medo, seguro ou inseguro, veio dessa relação, veio dessa ausência, veio dessa omissão, muitas vezes, né? Então, eu tenho lugar de fala nesse vários tópicos do que eu abordo aqui, e eu costumo dizer o seguinte: o que eu falo aqui é o que acontece comigo, o que já aconteceu, é a minha jornada, é a jornada desta mãe aqui, desta mulher, desta filha. Eu tenho feridas muito profundas da minha relação com a minha mãe, da minha falta de relação com meu pai, da minha relação com as minhas filhas. Eu tenho uma ferida muito profunda olhando para a minha história de vida, e eu tenho certeza que muitas mulheres têm feridas muito profundas e não conseguem resolvê-las internamente e escolhem ignorar. Escolhem fingir que não existe. E isso causa uma dor ainda maior, porque você está na direção de outras vidas também. Estão te observando, estão vendo o que você vê, estão sentindo o que você sente, estão repetindo aquilo que você fala, como você age e o que você acredita. Então hoje eu falo como mãe que eu fiz o meu melhor, é claro. Eu tento não colocar, uma coisa que eu consegui é não projetar nos meus filhos o que aconteceu nas minhas relações. E eu vi que, independente, não é só mulher que projeta, os homens também. Os homens acabam alienando os nossos filhos pelas dores dele, pela dor também do abandono, por eles se sentirem traídos, mesmo não sendo traídos, e por eles não conseguirem curar, né, aquilo que foi tão importante para eles e que fizeram eles acreditarem no modelo de amor, no modelo de doação. Então eu vou ler para a gente aqui agora o texto e eu vou falar sobre ele em alguns pontos. Então, a ausência paterna é um dos principais fatores que levam ao declínio do bem-estar infantil na nossa sociedade. É também um dos maiores motores por trás muitos dos problemas sociais mais urgentes. Apesar disso,
a questão de falta de pais presentes é frequentemente ignorada ou até negada. As famílias são um pequeno reflexo da sociedade. Famílias fortes e saudáveis promovem um bem-estar social, enquanto famílias disfuncionais tendem a empurrar a sociedade para o colapso. Nunca antes na história nós vimos a estrutura familiar tão quebrada. Um número crescente de crianças estão crescendo sem a presença de um pai. Então, pesquisas mostram que a ausência paterna afeta diretamente as crianças e ameaça a sociedade. E é claro, vamos falar sobre o que pode ser feito para enfrentar esse problema. Com base em várias evidências, podemos afirmar que a falta de um pai, seja em termos físicos, econômicos ou emocionais, é uma das formas mais prevalentes de maus tratos às crianças. Hoje em dia, os pais estão desaparecendo da vida familiar, deixando as mães sozinhas para cuidar dos seus filhos. E embora as mães desempenhem um papel fundamental, elas não conseguem preencher totalmente o vazio deixado por um pai. A importância do equilíbrio entre as figuras paterna e materna para o desenvolvimento psicológico e saudável. A criança é educada por aquilo que o adulto é, não pelo que ele diz. Ou seja, a presença de um pai, não apenas fisicamente, mas também como modelo de caráter e comportamento, é vital para o crescimento de uma criança. Atualmente, cerca de 40% das crianças nascem de mães solteiras e mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. Muitos desses casos, as mães ficam com a guarda dos filhos. Mesmo nas famílias em que o pai está fisicamente presente, muitos não se envolvem emocionalmente com os filhos. Alguns pais são viciados em smartphones, jogos e outras coisas como pornografias, e outros estão nas drogas ou álcool. E há também aqueles que precisam trabalhar longas horas ou em vários empregos para sustentar a família. Seja pela ausência física ou emocional, a ausência paterna atingiu alarmantes e de fato, uma mãe sozinha não pode preencher completamente esse vazio. Isso porque homens e mulheres têm diferenças biológicas que se refletem em estilos de criação distintos, mas complementares. As mulheres tendem a ser mais compassivas e focadas nas relações, enquanto os homens são mais competitivos, agressivos e voltados para uma autossuficiência. As mães oferecem um ambiente seguro e emocionalmente acolhedor. Já os pais desafiam seus filhos, ampliam seus limites e os ajudam a desenvolver autonomia. Para que uma criança cresça emocionalmente saudável, é preciso que ela experimente tanto o mundo materno quanto o paterno. A vida exige para o seu funcionamento não só a unidade, mas também a oposição, ou seja, é necessário haver tanto a segurança da mãe quanto o desafio de um pai em um desenvolvimento psicológico equilibrado. O papel diferenciado de cada gênero na criação dos filhos é fundamental para o desenvolvimento humano e é por isso que a presença do pai é única e insubstituível. Eu quero fazer aqui agora, vamos abrir um parênteses aqui, entendeu? A presença do pai é única e insubstituível. E isso para algumas mulheres ouvir, mulheres feridas, mães feridas, elas não concordam, elas vão se revoltar com essa afirmação. Isso não é uma afirmação de um homem ou de uma mulher, isso são pesquisas feitas por pessoas sérias, cientistas, psicólogos, psiquiatras. Gente, quantas pessoas tiveram que sofrer por falta de direcionamento, por falta de conhecimento. Eu costumo dizer hoje que foi tirada de mim o direito de ter um pai. E que eu não quis jamais tirar das minhas filhas o direito de ter um pai. Essa escolha foi dos pais, né? De se afastarem, não se envolverem emocionalmente, não se envolverem na vida, não se importarem ou não se interessarem. Mas eu, como mãe, eu entendi depois de muito sofrimento que eu poderia ir até um lugar
e que eu não poderia jamais dizer que eu era pai e mãe das minhas filhas como eu costumava falar, e eu fui acostumada a repetir isso desde pequena. Então, uma boa mãe, uma mãe maravilhosa, uma mãe que está do lado do filho, apoia, que está não só sustentando, mas também dá uma estrutura emocional para o filho, mesmo assim ela não vai conseguir substituir o que o pai contribuiria para a vida desse filho, dessa filha. Então, nós precisamos aprender a conversar, ter essa conversa difícil com nossos filhos, com as nossas meninas, né? Porque o que elas fazem em busca desse pai? O que nós fizemos em busca deste pai? Então, eu sei que na minha trajetória eu tive alguns momentos onde eu cometi vários erros, fiz escolhas que dificultaram muito a minha vida, que foi uma história com muita dificuldade, muita luta, porque eu precisava provar que eu não precisava daquele homem, que eu não precisava daquele pai. E aí eu fui para a vida com essa ferida aberta, e eu projetei nas minhas relações, nos pais dos meus filhos, esta ferida, acreditando que aqui está errado. Eu não preciso. Não é questão de precisar. É questão de... não era escolha minha se um filho meu teria pai ou não. Eles tinham pai. Então, independente das relações que acabaram, eu tinha essa consciência de que mesmo ferida, eu conseguia, em um ponto da minha vida, dividir quem era o pai e quem era o homem. E aí eu olhava para o homem e via se ele estava atendendo a minha filha, o meu filho, como pai, ou se ele estava sendo omisso, refletindo na relação dos meus filhos aquilo que ele esperava de mim. Então eu vi muito sofrimento, muito abuso, muita dor, muita ausência, muita negligência, muita omissão, muita vingança. Então existem vinganças dos dois lados, né? Tanto a mulher quanto o homem. Elas procuram vingar dos seus ex-maridos, ex-companheiros através dessa relação também. Então eu quero deixar esse alerta para a gente ter essa maturidade do que aconteceu comigo não precisa acontecer com meu filho. A verdade que eu aprendi não é verdade. Eu preciso de um pai. Eu não morri fisicamente, mas emocionalmente eu morri várias vezes. Foi um sofrimento profundo para mim e aquilo que você não pode falar, né? Afinal de contas, falam para você 24 horas, você não precisa de um pai, eu nasci sem um pai, eu cresci sem um pai e não morri, você também não vai morrer. Fiz de tudo e o problema todo também é quando a mãe joga para a filha a responsabilidade de você agora a responsável ou a culpada por isso aqui. Afinal de contas, eu te ensinei que você não precisa de um pai. Eu não sei por que você está agindo assim. Eu lembro que muitas das dificuldades eu reconheci. Filha da mãe. Financeiras podcast. Que eu tive foi porque quando eu falava que eu ia acionar a justiça, né, para buscar os direitos financeiros dos meus filhos, eu ouvia minha mãe dizendo, pois eu nunca fui me humilhar. Eu nunca fui atrás de homem pedir leite para filho meu. Eu sempre fiz do jeito que eu pude e deu certo, vocês nunca passaram fome. E eu me sentia envergonhada de ter que fazer diferente da minha mãe e ser a mulher que precisava de homem. Eu não precisava do homem, meu filho precisava do pai. E eu fiquei respondendo a essa projeção a minha vida toda e eu causei danos por causa disso, não só na minha vida como na vida dos meus filhos. Eu vejo que eles poderiam ter tido uma vida muito mais confortável, tranquila, e eu também, né? Se eu não precisava trabalhar por dois, eu poderia ter realizado muitas coisas. Se eu não precisasse fazer tudo por dois, eu poderia ter feito muita coisa da minha vida. Eu poderia ter prosperado muito mais rápido na minha vida. Então, é um alerta para todas nós mães que acreditamos que precisamos substituir. Nós não estamos aqui para substituir. Faça a sua parte, ela já é muito importante e já é muito complexa. Tá bom? Então, vou continuar aqui o texto. Então, aqui fala sobre os padrastos, que os padrastos, eles, infelizmente, alguns não se envolvem emocionalmente e nem um tempo e nem com emoções para um filho que não é seu biológico,
né? Então, depois de um divórcio, as crianças mantêm contato também semanal com o pai. Mesmo quando o contato existe, ele costuma ser superficial e de pouca utilidade para a criança. Então, imagina, você tem um filho, você se casou novamente, ou tem um relacionamento e deu um padrasto para esse filho. O meu marido, eu sei que ele é um padrasto extraordinário, mas nem sempre é assim. Não só em questão de padrasto, mas madrastas também. Eles têm um impacto muito grande na educação dos nossos filhos, e quem esses filhos também vão se tornar quando crescerem, né? Então, eu vejo aqui em casa, meu marido, ele é muito companheiro, ele tem muita paciência, ele é emocionalmente envolvido com os meus filhos, comigo, com as dinâmicas da casa e da família. Nós somos uma família, porém não é assim que a gente vê muitas vezes. Infelizmente, muitas tragédias que a gente tem assistido vindo de padrastos e madrastas. Então aí também fica um alerta para a gente fazer nossas escolhas, escolhendo com consciência e com uma nova mentalidade, uma nova versão, porque se eu escolho meus parceiros ferida, com certeza esses parceiros não vão ser os parceiros ideais para minha vida e nem dos meus filhos, né? Então, aqui tem uma criança que tem um padrasto e que já não é visto pelo padrasto emocionalmente por não ser filho biológico, e essa criança tem um pai que é divorciado da mãe e que tem um contato semanal, mas é um contato superficial, e que isso não vai ter utilidade para a criança. Então aqui, historicamente, o casamento foi a forma que a sociedade encontrou para os laços que unissem os pais, as mães e, é claro, as crianças. E em qualquer sociedade bem-sucedida foram criadas sanções sociais para incentivar os homens a exercerem seu papel paterno. E o casamento foi, por muito tempo, o maior desses incentivos. Então, refletindo sobre as instituições que moldam o ser humano, o maior problema da humanidade não está na organização externa, mas no coração do homem. Isso reforça a ideia de que a função do casamento não é apenas estrutural, mas um compromisso emocional e moral para o bem das futuras gerações. Até meados do século XX, o casamento era considerado um ato sagrado, rompido apenas em situações extremas, mas com o passar dos anos o valor do casamento foi se deteriorando. A revolução sexual iniciada nos anos 60 foi um dos fatores que mais contribuíram para o declínio. Sobre o disfarce da liberação sexual, a promiscuidade foi normalizada e muitos homens passaram a preferir relações sem compromisso em vez de assumir o papel de maridos e pais. Para resolver a questão da ausência paterna, é necessário revitalizar o valor do casamento e entender que ele foi criado em primeiro lugar para o bem-estar dos filhos. O envolvimento dos pais não beneficia apenas as crianças, mas também os próprios homens. A vida em família ajuda os homens a direcionarem suas energias de forma positiva, cultivando virtudes como honestidade, sacrifício e disciplina. Os homens mais felizes e realizados são aqueles que permanecem casados e têm filhos adultos. Já os mais infelizes são os homens divorciados e sem filhos. Em estudos sobre o desenvolvimento pessoal e o significado das relações, Jung mencionou nada tem uma influência psicológica tão forte em seu ambiente e especialmente em seus filhos do que a vida não vivida dos pais. A ausência ou a presença inadequada de um pai, portanto, deixa marcas profundas no desenvolvimento emocional das crianças. E no fim das contas, é inegável a falta de um pai afeta profundamente as crianças e, por extensão, a sociedade. E para finalizar, famílias fortes com pais presentes são essenciais para o bem-estar moral e social. Se continuarmos nesse caminho de ausência paterna, estamos caminhando para o desastre social. Afinal, cada pai faz a diferença. Esse trecho é do livro Famílias Sem Pais. Refletindo sobre esse texto, num dia que estava sendo bem
eu estava procurando, né, o assunto para o podcast, eu estava bem reflexiva sobre por que as coisas acontecem e às vezes repetidamente, né? E eu me deparei com esse texto, com esse vídeo do A Psique, e eu pensei nessa frase: cada pai faz a diferença. O meu pai faria total diferença na minha vida. O pai das minhas filhas faria total diferença na vida delas. E com certeza ter um pai faria muita diferença. Muitas pessoas falam: mas o meu pai não prestava, meu pai bebia, meu pai era um monte de coisa. O seu pai tem a história dele. Nós estamos falando da sua. Então, quando a gente respeita, né, quem é o nosso pai, independente das condições, a gente consegue extrair deste pai, desta figura paterna, o que há de melhor dele. E a gente também consegue, através do nosso amor, criar mais amor também. Então, hoje, eu espero que todas nós passamos a refletir em nossos discursos, né? Nós temos todas as feridas, a da humilhação, do abandono, a da rejeição. Nós temos todas as feridas em nós. Então, a gente vive funcionando através dessas feridas. E pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, não é? Eu costumo falar muito essa frase porque ela é a maior verdade de todas. Então eu busco sempre o meu desenvolvimento para me entender também o comportamento das pessoas e o porquê que eu espero delas algo e vem diferente, porque que eu estou percebendo essas pessoas assim. A gente está no primeiro degrau de uma caminhada muito longa, mas eu posso te dizer o seguinte: você pode fazer a sua caminhada sem carregar sobrepeso, sem você carregar culpas que não são suas, dívidas que não são suas e sem carregar tanta expectativa, né? Outro texto que eu li e que marcou muito para mim essa última semana foi do William Borghetti. O William Borghetti, ele é um neurocomunicador. Ele trabalha especialmente com adolescentes. E muitas das vezes a gente não consegue entender o comportamento dos nossos adolescentes. E aí a gente passa a ter uma briga, né? Uma briga eterna com os nossos adolescentes. Eu vi nessa frase do William Borghetti muito daquilo que eu vivi e do que eu esperei. Ele fala sobre as nossas expectativas, que a gente deu tudo. A gente fala: nossa, mas eu dei tudo, eu fiz tudo, eu aconselhei, eu fiz, eu aconteci, mesmo assim. Então, quando eu li o que o William Borghetti falou, aquilo eu mandei para ele assim: você salvou a minha alma, muito obrigada. O texto é o seguinte: com crianças, você precisa aceitar o fato de que não está no controle de seus futuros. Você planta a semente e a nutre o melhor que pode, mas em certo ponto precisa deixar que sigam seu caminho. Não importa quanto conhecimento, amor, dinheiro ou conselho lhes dê. Elas vão voar assim que as asas estiverem prontas. Vão criar os próprios caminhos pela vida. Um pai precisa aceitar seus filhos pelo que são, não pelo que gostariam que fossem. Então, assim, quando eu li esse texto também veio muito a calhar com tudo que eu, mãe, espero das minhas filhas, do meu filho, e o que também eu esperei do meu pai e da minha mãe, e como eu me sentia ingrata e em dívida por eu não conseguir atender às expectativas da minha mãe, que na verdade até hoje eu não sei qual era a expectativa que ela tinha sobre mim, você acredita? E talvez essa seja a sua realidade também. Então imagina, eu vim de uma ausência paterna total, 100% ausência paterna total. Eu tive filhos que tiveram ausência dos pais também. E o meu filho, ele tem a sorte de ter mais contato com o pai, mas às vezes, infelizmente, esse contato não é de qualidade. Esse relacionamento não é de qualidade. Por N motivos do pai. Mas o meu filho continua lá, incentivado por mim a estar lá também. Claro que enquanto for seguro e confortável para ele, digno, né? Claro. Então, o que eu gostaria que todos os pais entendessem? É sobre o que o William Borghetti falou, sobre o texto da Psique, sobre a importância de que cada pai importa sim para nós, filhos, nós filhas, e que para as mães também.
Eu quero te alertar, mãe, que se você tá muito cansada, se você tá doente, se você tá com dívida, se você tá sobrecarregada, é porque você tem tentado fazer o papel de 2, mas você é uma. Como o texto diz, você é biologicamente programada para ser uma pessoa. É impossível você querer biologicamente mudar a sua configuração para substituir o pai do seu filho. Que seja um pai falecido, um pai com problemas, né? A gente tem que entender que eu não vou ser esse pai, eu não vou tentar ser esse pai, eu não vou me sobrecarregar, eu não vou tentar dar tudo que o pai do meu filho te teria que dar, e eu não vou tentar dar para o meu filho aquilo que eu não tive, o pai. Meu filho, eu não tive pai, então eu sei a dor que é, então eu vou fazer de tudo para amortecer a queda de que é não ter um pai. Eu vou blindar o meu filho como não me blindaram. Eu vou fazer pelo meu filho aquilo que deveriam ter feito por mim. Aí tá as expectativas. E nesse texto do William Borghetti, quando ele diz que a gente tem que aceitar, um pai precisa aceitar seus filhos pelo que são, não pelo que gostariam que fosse, eu quero mudar essa última frase, um filho precisa aceitar seus pais pelo que são, não pelo que gostariam que fosse. É lindo isso, porque da mesma forma que um pai, ele precisa ver, a mãe precisa ver, eu gostaria também de chamar nós filhas e nossos filhos também, para refletir sobre isso. Eu vou mudar o texto agora para nós mães, tá bom? Como mãe, você precisa aceitar que não está no controle dos seus futuros, do futuro dos seus filhos. Você planta a semente, as nutre, melhor que pode, mas em certo ponto, você precisa deixar ir. Você precisa entender que é sobre ele também, sobre as escolhas dele. Não importa quanto conhecimento, amor, dinheiro ou conselhos você lhe dê, eles vão precisar voar. E você precisa também deste momento para você voar. Para você deixar de ser somente a mãe preocupada, a mãe que fez de tudo, a mãe que trabalhou por 2, a mãe que teve que substituir o que ninguém pediu para ela substituir, mas pelas dores que tinha, você tentou. Então, você precisa se aceitar pelo que você é, não pelo que gostariam que fossem. As pessoas gostariam que você fosse uma coisa, uma pessoa, mas você é o que é. Você pode mudar, você pode melhorar, você pode continuar. A escolha é sua. Então, aceite-se como você é, com tudo que você tem e tudo que você pode ser. É lindo, né? Então, com isso hoje, com essa profundidade toda de reflexões, eu vou finalizar o nosso podcast. Espero que você reflita, ouça quantas vezes precisar, porque a gente tem carregado um monte de gente, um monte de frases, de conselhos, de verdades, de crenças que não são nossas, mas que a gente encaixou na nossa vida. E isso não tem feito a gente ter bons resultados, não é mesmo? Então, até o próximo episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. E sigam em frente. Vocês são demais. Vocês vão conseguir. Eu tenho certeza disso.